Bom, vamos falar aqui agora das crianças, do desenvolvimento. Falamos um pouquinho do bebê, do desenvolvimento do bebê, da relação do bebê com as mães. E agora vamos partir para uma segunda etapa, né? A etapa da infância. Como que é essa infância? Lembrando que sempre, né, a psicanálise ela vai partir do princípio que o indivíduo ele já tem uma tendência inata a amadurecer. Queira ou não, seu filho vai amadurecer. Seu filho vai chegar um momento em que ele não vai precisar mais de você. É duro para uma mãe ouvir isso. Nossa, mas eu crio com tanto amor, carreguei na minha barriga, faço tudo pelos meus filhos. Mas você foi assim também. A gente se esquece que nós fomos bebês um dia, que nós tivemos uma dependência absoluta, passamos por uma dependência relativa, amadurecemos e não precisamos mais das nossas mães. E agora nos tornamos mães. Então, a gente não pode deixar que essa angústia, né, do ser mãe, de fazer o papel de mãe, acabe inundando o nosso ser. Né? O que acontece muitas vezes é que muitas mães, conforme o filho vai amadurecendo, conforme o filho vai crescendo e vai precisando cada vez menos dessa mãe, essa mãe está perdendo a identidade. Por quê? Porque ela esquece que ela é mulher, ela esquece que ela é esposa, ela esquece que ela é profissional e ela simplesmente vive um papel de mãe. Quando esse filho cresce e já não depende mais dela, o que vai acontecer? Ela vai entrar num processo de não saber quem é, de falta de identidade. Porque durante esses anos todos, desde que ela ficou grávida até o momento em que o filho vai para uma faculdade, ou o filho vai casar, ou o filho vai morar fora, ela só soube ser mãe, só se dedicou a isso. Por isso é importante a gente não esquecer os outros papéis que a gente tem na vida. Então o bebê está crescendo, está amadurecendo, a mãe precisa fazer agora com essa criança, vamos esquecer que ele já não é mais bebê, porque tem mãe que com criança de 3, 4 anos fala, mas o meu bebê, ele não é mais bebê, ele é uma criança, ele já está crescendo, já é um menininho, já é uma menininha e não é mais bebê. A mãe muitas vezes perpetua essa fase inicial por muito tempo, né? Por querer fazer-se imprescindível na vida desse filho. Não esqueçam disso, deixem seus filhos amadurecer, deixem seus filhos crescerem. Isso é muito importante. E para o seu filho crescer, para a criança crescer, para o menininho, para a menininha crescer, é importante que aconteça um ambiente facilitador. E o que é esse ambiente facilitador? É essa mãe que começa a apresentar para a criança o mundo externo, começa a apresentar para essa criança a realidade. Ela apresenta e deixa que seu filho explore. Olha, então aqui a gente tem uma comidinha, uma papinha. Os primeiros dias ela vai dar comida na boca, depois ela deixa a criança experimentar sozinho, com a colher. Quando chegar lá pelos 1 ano e meio, 2 anos, a criança já vai ter a curiosidade de querer comer com garfo. E a mãe apresenta o garfo para essa criança, é função materna, é ir apresentando as coisas. Né? Apresenta o garfo, apresenta algo um pouquinho mais sofisticado, um copo de vidro, mas toma cuidado. Né? Então a mãe vai apresenta o alimento mais quente, o alimento mais gelado, o sorvete, o bolo quente, para a criança começar a perceber a diferença de texturas. Isso é facilitar
o ambiente para a criança. É esse papel da mãe, uma mãe facilitadora, uma mãe que mostra e que deixe que a criança vivencie isso. É óbvio que nós temos que fazer as coisas de uma maneira a proteger para que a criança não corra riscos em sua integridade física, para que a criança não sofra acidentes. Mas nós temos que deixá-la experimentar. Né? Às vezes eu sinto muita angústia das mães quando me procuram no consultório e aí conversando, olha, eu moro num sobrado e minha casa tem escadas, eu não sei como que eu faço com o meu filho. Ensine se o meu filho está começando a andar, o que eu faço? Ensine seu filho a subir e descer escadas. Ah, mas como que eu faço isso? Ensine ele a subir de 4, ensine ele a descer sentadinho, por etapas. É essa a função materna, apresentar. Nós temos uma dificuldade, nós temos que subir uma escada. Você não tem equilíbrio suficiente para subir em pé. Então vamos subir de 4 e a mãe faz o movimento e junto o filho faz, o filho imita a mãe. Agora nós temos uma outra dificuldade, nós temos que descer essa escada. Você não tem equilíbrio suficiente, se você falsear você vai cair, se você se desequilibrar você vai cair. E aí o que nós vamos fazer? Vamos sentar na escada com o bebê e vamos descer essa escada sentada. É essa a função materna. Repete uma vez, repete 2, repete 3, até que ele assimile isso e comece a fazer isso sozinho. Quando ele estiver mais seguro, quando ele estiver maior, que ele tiver o equilíbrio, aí sim ele vai poder subir e descer essa escada sozinho. E aí a gente vai ter um outro desafio. Conforme a criança vai crescendo, lá pelos seus 2 anos, 3 anos, tirar as fraldas. Né? Porque a criança usa o momento de sair das fraldas como um controle dos pais. A mãe está lá, tira a fralda, olha, quando você quiser fazer xixi, a mamãe leva você, e toda hora a mãe leva ele no banheiro para fazer xixi ou para fazer cocô. E aí, de repente, a mãe está lá no telefone conversando com uma amiga, ou está dando atenção para os outros filhos ou para as amigas. E aí, o que acontece? Essa criança começa a fazer xixi na calça, só para chamar a atenção da mãe. E aí a mãe tem que largar a amiga no telefone, a mãe tem que largar as coisas que estão acontecendo, está fazendo para os outros filhos, para ir lá e enxugar a criança, para ir lá não deixar que essa criança se molhe toda ou molhe a casa. Então, a mãe, quando ela está no telefone, está cuidando dos filhos, dos outros filhos, né? E ela não está atenta a essa criança que está saindo da fralda, o que ela faz? Ela faz xixi na calça, faz xixi no chão, no tapete, e aí o que ela faz? Ela começa a chamar a atenção dessa mãe. Ela chama a atenção dessa mãe para querer que a mãe só para ele, isso é natural. O bebê, ele vai disputar, né? O bebê não, a criança vai disputar a atenção da mãe e ela quer a mãe só para ela. Ela rivaliza com os irmãos, ela rivaliza com o pai. O pai chega, vai abraçar a mãe, tem criança que bate no pai. Isso é normal. Freud chamou isso de complexo de Édipo. Num outro momento a gente vai falar sobre isso e explicar isso e como isso funciona para a gente fazer as nossas escolhas sentimentais enquanto adulto. Mas é muito importante o bebê querer dominar, a criança querer dominar a mãe o tempo todo e não deixar que o pai se aproxime. Afinal, ela é a dona da mãe, ela saiu de dentro da mãe, ela conhece a mãe internamente. Esse homem que está do lado dela, que eu chamo de pai, né, não tem nada a ver com isso. Ela é minha. E esse homem, ele tem que entrar e ele fazer, né, colocar a criança no devido lugar. É importante isso, que o pai entre nessa relação da mãe e bebê e coloque a criança no seu lugar de filho.
O que a gente vê hoje em dia é que muitas crianças, elas dominam os pais e elas colocam os pais no lugar de filhos. Invertem-se os papéis. O filho passa a ser pai do pai, né? A criança, o pai acaba não tendo uma autoridade e acaba cedendo espaço para essa criança. A criança está naquela fase de que quer dormir com a mãe, quer dormir no meio dos pais. E é uma criança já grande, uma criança de 3, 4 anos, ela ocupa um espaço considerável na cama. Muitas vezes o que o pai faz? Ai, eu estou cansado, eu preciso dormir bem à noite. Sai da cama, deixa a criança dormindo com a mãe e vai para um outro quarto. Ou vai para o sofá, ou vai para o colchão no chão. Totalmente errado. Pelo amor de Deus, se vocês estão fazendo isso, comecem a mudar desde já. Essas mães estão autorizando que os seus filhos desautorizem seus maridos. Quando a mãe fala, ai, coitadinho, deixa ele aqui, senão ele se descobre, ele dorme comigo porque aí eu cubro ele. Ai, se ele fizer xixi na cama, eu vejo. Essa mãe está autorizando esse filho a desautorizar o pai. Ela está colocando o filho no lugar do marido. Prestem muita atenção nisso, isso é muito importante. O papel da mãe nesse momento da vida da criança é permitir que o pai entre nessa relação mãe e filho e que esse pai entre como uma autoridade. Se ela não deixar esse pai entrar, esse filho não vai respeitar esse pai, que é a primeira autoridade da vida de uma criança. Consequentemente, essa criança não vai respeitar a professora, que é a segunda autoridade da vida de uma criança. Mais para frente, essa criança não vai respeitar as leis, que é a terceira autoridade da vida de uma criança. E, posteriormente, não respeitando as leis, ela não vai respeitar o poder policial, que é a quarta autoridade da vida de um indivíduo. Então, nós temos essas quatro autoridades. Se a primeira falhar, todas as outras 3 vão falhar também. Então, olha a importância de a mãe permitir que esse pai entre como uma autoridade na vida dessa criança. E aí, qual é a função dessa mãe nesse momento, quando o pai chega? Mostrar as realidades, diferentes, as diferenças de relacionamento em que a criança estabelece com a mãe o relacionamento que a criança estabelece com o pai. Isso começa a dar para a criança a noção de relacionamentos diferentes que ela vai estabelecer na vida, que ninguém é igual a ninguém. Para a criança, quando ela tem esse relacionamento só com a mãe, na cabecinha dela, ela acha que todo mundo é igual à mãe, que se ela agir como ela age com a mãe, com as outras pessoas, ela vai se dar bem sempre. Quando o pai entra nessa relação dual, mãe e filho, e aí essa criança percebe que a relação com o pai é diferente da relação que ela tem com a mãe, o que acontece? Ele começa já a amadurecer para outros relacionamentos, para relacionamentos com outras pessoas. E começa a perceber que as pessoas reagem diferentes à mesma reação dele. Então, vamos supor que uma criança chore, faça uma birra com a mãe pega no colo, não, filhinho, vem cá, a mamãe vai te acalmar, e a mãe acaba dando colo, a mãe acaba cuidando dessa criança, e essa criança se acalma. Num segundo momento, essa criança vai e faz a mesma birra com o pai. E o pai fica bravo, o pai dá bronca, para com isso é briga, não sei o quê. Então, eu tive uma mesma reação, um mesmo comportamento com a minha mãe, o mesmo comportamento com o meu pai, a minha mãe teve uma reação diferente do que a do meu pai. E aí a criança vai testando. Aí estão os avós em casa, os vizinhos, E a criança faz uma birra. E esses avós ou esses vizinhos acabam ignorando essa birra da criança. Larga ele lá.
uma terceira reação. Então, ela teve o mesmo comportamento com 3 ou 4 pessoas diferentes e cada uma dessas pessoas teve uma reação diferente. E ela começa a perceber, e é importante essa fase desse amadurecimento, porque ela começa a perceber como ela se relacionar com as pessoas. Que se ela tiver sempre o mesmo comportamento, ela sempre vai ter respostas diferentes. Então, muitas vezes na vida, né, enquanto adultos, se a gente tiver comportamentos diferentes em situações diferentes, com pessoas diferentes, a gente vai ter respostas talvez semelhantes. Mas isso é um aprendizado que começa lá na infância. Então vejam como isso é importante para que essa criança se amadureça. Outro cuidado, né, que a gente tem que ter enquanto mãe, e aí já também enquanto pai, a hora do banho, por exemplo. É um momento em que, quando a mãe dá banho na criança ou o pai dá banho na criança, é um momento de interação, é um momento de vínculo afetivo, é onde a criança se sente tocada, ela se sente acariciada. Só que isso é bom, né, enquanto bebê, porque quando começa o processo de autonomia, a mãe já começa a ensinar a criança a tomar banho sozinha. É óbvio que com a sua supervisão, mas a criança começa a tomar banho sozinha. Só que muitas vezes na correria do dia a dia, ou porque a mãe e o pai acham legal, levam esses filhos para tomar banho junto. Ai, papai vai tomar banho, vai lá tomar banho com seu pai. Né? Muitas vezes uma menina que vai tomar banho com o pai. E a menina, já com 3, 4 anos, ela já começa a sentir e perceber a diferença, né, de gênero masculino e feminino. Poxa, o pai tem o pênis, ela não tem. Por quê? E isso acaba aguçando a curiosidade. E o menino também, quando o menino toma banho com a mãe, né? O menino tem o pênis e a mãe não. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Vai ter a fase de amadurecimento, vai ter a fase da criança conhecer o corpo humano, mas não por volta dos 3, 4 anos. Essa fase é uma fase onde os pais devem ensinar a criança a tomar banho sozinho, sob a supervisão, mas os pais estarem vestidos. Ainda não está ainda no campo do amadurecimento infantil essa descoberta da questão da sexualidade. Não da sexualidade como a gente imagina, uma sexualidade de prazer, mas uma sexualidade na questão da diferenciação de gênero, né, do masculino e feminino. Então, cuidado, se vocês têm o hábito de tomar banho com seus filhos, tomem muito cuidado, tá? É importante que a criança vá descobrindo isso naturalmente, que isso não seja imposto através do nu na hora do banho, certo? Outra importante consideração que a gente tem que ter, né? A mãe, que quando a criança começa a pedir muito para essa mãe, solicitar muito a presença da mãe, a mãe larga tudo o que está fazendo e vai atender ao filho. O filho está lá na sala assistindo um desenho e aí, mamãe, vem aqui. E a mãe está fazendo arroz e corre lá e vai atender o filho. Fala, filhinho, traz suco. E a mãe sai, vai lá, pega suco e dá para o filho. Aí a mãe volta, continua fazendo o jantar. Dali a pouco o menino, mamãe, vem aqui. E a mãe larga de novo o jantar e vai lá, quer bolacha. A mãe volta para a cozinha, pega a bolacha e traz. Quer dizer, o que vocês estão criando nesse momento? Crianças mimadas, crianças que recebem tudo nas mãos. Né? A criança, ela vai testando os limites dos pais. Então, é importante nesse momento que
a criança não seja atendida. É óbvio que de repente começa a chorar, gritar, opa, aconteceu alguma coisa. Mas se a gente vê que a criança está chamando toda hora, ai, pega água, pega suco, quer tetê, quer bolacha, né? Quer o brinquedo, quer cobertor. Né? Ensine a criança a ir buscar o que ela quer. Quando a gente faz isso, né, de dizer, vem aqui você, eu quero bolacha, venha buscar a bolacha aqui você. A gente já está treinando essa criança a se tornar um adulto que vai atrás do que ele quer, que vai atrás dos seus objetivos e que não espera que as coisas venham na mão. As mães que dão tudo na mão dos seus filhos, né, estão criando adultos acomodados. Tá? É importante que vocês saibam disso. Estão criando adultos que não correm atrás dos seus objetivos. Quanto mais essa mãe atende essa criança, mas eu não faço nada, eu não trabalho, a minha vida é para atender as necessidades dos meus filhos. Mas a vida não vai ser assim para o seu filho para sempre. Você não vai estar aí para sempre para atender as necessidades dos seus filhos. E aí, o que vai acontecer? Né? Quando adulto, ele vai ficar esperando que a vida traga tudo nas mãos deles, assim como você trazia. E mais, ele vai ter que procurar uma mulher que faça o que você está fazendo. Ele vai querer casar com alguém que faça o que você faz. Que traga o pratinho de comida dele, que traga a cervejinha dele, que traga a pipoquinha dele na hora do filme. Né? Então, preste atenção. As suas atitudes hoje vão ser as consequências do comportamento do adulto amanhã. A gente nunca pode esquecer. Outro ponto importante, né, na construção de uma criança é a constância familiar, a configuração familiar, é um pilar fundamental. Mas eu sou separado do pai dos meus filhos. Não tem problema. Ou sou separado da mãe dos meus filhos, não tem problema. Mas quando os seus filhos estão com você, existe uma constância de comportamento, existe um comportamento afetivo, um comportamento amistoso. O que a criança não pode é se sentir insegura num ambiente familiar. O ambiente familiar é a peça-chave na construção psíquica da criança. Seja esse ambiente familiar só você ou seu filho, ou seja o ambiente familiar você, seu filho, o pai ou a mãe e mais quantos irmãos ele tiver. Mas minha mulher casou com outro, meu marido casou com outro. Ótimo, ele vai ter duas famílias. E que essas duas famílias mantenham essa constância, que a criança se sinta segura dentro desses núcleos familiares. Então, essa questão da constância familiar é muito importante nesse momento. A família, ela carrega um peso na formação da criança. Uma família disfuncional vai criar um adulto disfuncional. Não espere que uma família totalmente disfuncional crie um adulto equilibrado e funcional. Jamais. O adulto de amanhã é o reflexo da vivência familiar da criança hoje. Assim como a criança ela percebe esse ambiente familiar hoje, ela vai reproduzir isso com a família dela amanhã, quando ela for um adulto. Um ambiente saudável facilita para que a criança seja um jovem e um adulto adequadamente equilibrado, para que essa criança ela cresça adequadamente. Tá? Não se esqueça disso, isso é muito importante. Outro ponto que é bastante importante com a criança, a tolerância. Né?
desde os primeiros momentos de vida, o bebê vai lá e mexe nas coisas. Aí quando a criança já começa a sair das fraldas, né, que faz xixi no chão, faz xixi na cama à noite, a curiosidade infantil, conforme a criança vai amadurecendo, é preciso que os pais sejam tolerantes e que ensinem e que principalmente falem sempre a verdade. Jamais mintam para os seus filhos, porque se você mentir para o seu filho, ele não vai acreditar em você, ele não vai confiar em você. Se você falar uma mentira para o seu filho, né, ele não vai acreditar mais em você. Ai, papai, o que é sexo? Se a criança pergunta isso com 3 anos, né, o que é sexo? Sexo é quando o papai dorme com a mamãe, por exemplo. Né? Vamos falar numa linguagem que a criança entenda. E quando o papai dorme com a mamãe, a gente namora, então isso é sexo. Com 8 anos, papai, o que é sexo? Papai e a mamãe namoram, papai e a mamãe se amam e ficam juntos quando a gente está sozinho. E vai falando gradativamente de acordo com a compreensão da criança. Então, a tolerância e a verdade são requisitos fundamentais para criar um adulto saudável. Tá? E por último, o pai, a figura paterna, né? É muito importante para que essa criança que está crescendo e se tornando um adolescente, essa criança ele tenha como adolescente uma postura segura. A figura paterna, ou pai, ou quem faz o papel do pai, né? Um tio, um avô, um padrasto, é importante para que ele sinta a segurança enquanto adolescente, que a criança se sinta segura enquanto adolescente, que ele reviva as emoções, né, de uma maneira equilibrada. O pai ele vem para trazer esse relacionamento mais equilibrado, né, porque a mãe é muito afetiva, a mãe é muito amorosa, às vezes a mãe é dura demais ou mole demais, e o pai vem como um contraponto. Então, não se esqueçam que a figura paterna, ou o pai, ou alguém que faça o papel do pai, é muito importante. Né? Então, tudo aquilo que é feito pelo bebê, que é feito para o bebê, que é feito para a criança, que vai ficando registrado, que ela vai captando como vivência, vai criar um adulto equilibrado ou desequilibrado. Nós temos em nossa mão a capacidade de formar os adultos de amanhã.